Olá! Neste vídeo abordaremos o tema visão natural relacionada à química. Nos últimos anos, os cientistas começaram a entender a química complexa da visão. As alterações químicas que ocorrem quando a luz atinge a retina do olho envolvem muitos fenômenos da química orgânica e da fotoquímica. A seguir, abordaremos em detalhes como a química está relacionada ao processo da visão. O que você vê? Você poderia ter visto uma senhora idosa, uma menina ou uma bruxa. Essa figura nos mostra que a visão pode nos trazer ilusões, isso porque tudo o que achamos que vemos só existe no nosso cérebro. Explicar os sentidos do corpo humano colocando a disciplina de química como eixo central é trazer uma importância a essa ciência, pois o conhecimento que explica os sentidos não é puramente biológico, também se expande aos conhecimentos de química, física e outras áreas do conhecimento. Estudar o ser humano é sempre desafiador, ainda mais quando se trata de algo tão subjetivo quanto as sensações. Elas fazem parte da nossa vida e nos tornam seres particularmente únicos. O estudo dos sentidos não se restringe apenas a sentir, mas se expande às percepções que são individuais ao ser humano. No caso, a visão atua como um fator de motivação, orientação e controle dos movimentos e das ações. Levando em consideração o que dissemos anteriormente, como podemos relacionar o estudo da química e a visão? Para enxergar o mundo colorido, necessitamos de luz, que incide sobre a superfície dos objetos, promovendo fenômenos físicos, como absorção e reflexão da luz, e também fenômenos químicos, como as excitações eletrônicas, nas quais os elétrons, ao serem excitados em um nível de maior energia, absorvem algumas faixas de frequências da radiação luminosa incidente, que é depois refletida na forma de cor. A energia luminosa atinge o nosso sistema ocular, promovendo uma série de reações mecânicas nas estruturas que constituem o olho. Cada estrutura tem uma função específica. Entre elas, podemos citar: a córnea protege o olho e curva a luz. A pupila e a íris são responsáveis pelo controle da entrada de luz e regula sua intensidade. O cristalino ajusta o foco. E por último, a retina se responsabiliza pelas reações químicas por meio da atuação de células especializadas chamadas de cones e bastonetes, que são células fotorreceptoras, captando energia da região do visível e enviando mensagens para o cérebro, que as interpretam, formando uma percepção da cena que estamos olhando. Os cones são as células do olho humano que têm a capacidade de reconhecer as cores. Já os bastonetes têm a capacidade de reconhecer a luminosidade. Os bastonetes conseguem funcionar com níveis de luminosidade baixos. São basicamente responsáveis pela visão noturna, que no caso da deficiência de vitamina A, pode causar a cegueira noturna. A ausência ou deficiência nos cones dá origem ao daltonismo. As partes superiores dos bastonetes e cones contêm uma molécula chamada rodopsina, que consiste em uma proteína chamada opsina, ligado a um pigmento violeta avermelhado chamado retinal, que caracteriza tipo de vitamina A. As variações estruturais ao redor de uma ligação dupla na porção retinal da molécula inicia uma série de reações químicas que resultam na visão. Ou seja, o processo envolve um sistema complexo em que o composto, em sua forma trans,
é convertido em sua forma cis. A luz absorvida é deslocada através das ligações duplas alternadas da molécula de retinal. Diante do exposto, percebemos então que a química que estuda os sentidos é um tema que pode promover interesse e motivação na aprendizagem. O conhecimento científico contido nesse tema abrange áreas de ensino que se comunicam no intuito de explicar os processos sensitivos que constituem, neste caso, o nosso maravilhoso sentido, a visão. Por isso, colegas, alunos, professores, comunidade de um modo geral, protejam a sua visão.